passo a passo de como montar vários arranjos iguais com flores artificiais. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festa. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar uma sequência de arranjos com flores artificiais ou flores permanentes, te ensinando todos os truques, inclusive uma base muito massa que eu fiz, ó, que facilita aqui tanto o transporte como valoriza muito o nosso arranjo aqui no vaso. Então, ó, vou te ensinar tudo, todos os meus truques, tudo que eu faço e encantar aí os meus clientes com a qualidade dos meus arranjos. Então, ó, vamos embora pro vídeo que aqui você já sabe. Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Já tô aqui, ó, com minha bancada toda preparada para eu te mostrar todos os materiais que a gente vai utilizar pro nosso vídeo de hoje. Como eu falei, a gente vai refazer os arranjos azuis e é um costume lá na minha loja de locação. Uma vez por ano eu refaço todos os meus arranjos, dando um upgrade, como a gente fala neles, para que eles fiquem sempre bonitos e façam um maior sucesso. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar item por item. Vou precisar dos arranjos e aí a gente vai refazer esses arranjos que eu já trabalho com eles já tem um tempão. Para isso eu vou precisar de mais algumas flores para dar uma melhorada aí no visual dos arranjos. De ferramentas eu vou precisar de um alicate de corte, da minha pistola de cola quente. Vou ensinar um truque maravilhoso para vocês. E aí vou precisar de fita durex e palito de gaiola e a fitinha floral para a gente fazer o prolongamento das hastes que forem necessárias. Vou precisar, ó, de rodas de madeira e eu estou usando um compensado aqui de 10 milímetros, umas sobras que eu tinha. Também vou explicar o processo da gente fazer essa base bem direitinha para você. Argila e papel filme. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Tem uma pergunta muito frequente que me fazem, que é: Vitor, é difícil montar arranjo floral? E eu digo, ó, difícil não é, desde que você siga o passo a passo de uma técnica maravilhosa, que é a que eu uso há muito tempo e arraso os meus arranjos. Então, vou te mostrar todos os truques e você precisa fazer todas essas etapas para que seus arranjos fiquem bonitos. E um arranjo bonito, ele valoriza muito a decoração. Vou refazer os meus arranjos, é uma prática comum aqui na minha loja. Uma vez por ano eu desmancho os meus arranjos e refaço eles todos novamente. Se você ainda não sabe, eu trabalho com locação e os meus arranjos participam de muitas festas. Então eles vão e vêm todas as semanas para várias festas e eu preciso estar com eles sempre bonitos. E às vezes no transporte, ou um decorador ou outro, um cliente ou outro que não tem tanto cuidado, acaba aqui deformando. Então eu refaço sempre para que eles estejam sempre bonitos, e isso é um diferencial aqui na minha loja. Eu utilizava sempre a argila, como é o comum da gente trabalhar com flores permanentes ou flores artificiais, mas aí eu desenvolvi uma base que eu utilizo um compensado que ajudou muito, tanto no transporte como na questão da valorização do visual do arranjo. Eu vou te ensinar passo a passo para você ficar por dentro aí e fazer essa base. É um costume também, todas as vezes que eu vou refazer meus arranjos, eu acrescentar algumas flores. Então, tenho aqui também flores azuis, a gente vai continuar nessa pegada dos tons de azul. Então a gente vai fazer isso. Tem um truque que é o que eu começo fazendo, que é a colagem das flores. Então eu faço essa colagem em todas as minhas flores de todos os meus arranjos. Aí você vai me perguntar: você cola todas as flores? Colo, e colo de verdade. Isso acabou em 99% aquela questão de cair a flor, ou de algum cliente puxar na hora da festa e o arranjo no transporte perder uma flor e ficar aquele buraco. Então com essa colagem que eu faço, eu consigo deixar com que minhas flores fiquem super seguras. E eu estou dizendo a você que eu eliminei mais de 95% essa dor de cabeça que eu tinha das flores se perderem. Então vou te mostrar tudo isso, vou te mostrar como é que eu prolongo as minhas hastes para deixar meus arranjos sempre bonitos e elegantes, prontos aí para as festas. Então vamos embora. Vou começar aqui por essas que são novas para eu te mostrar o processo de colagem, porque eu faço isso em todas as minhas flores. Eu costumo muito a ver em algumas decoradoras, inclusive, principalmente as iniciantes, que ainda não tem tanta experiência e tanta noção de arranjo, dessa proporção de flores, é utilizar
às vezes, o buquê como a gente compra. Geralmente, quando a gente compra um buquê, ele vem essa pegada aqui, esse emaranhado de flores, e vem nessa diferença de tamanhos dos arames, que são os caules aqui das flores artificiais. E o que é que eu percebo em algumas decorações? É a desproporcionalidade do tamanho do arranjo para o tamanho do vaso. Isso é um primeiro passo que eu quero que você preste atenção aí nas suas festas, para você ficar top, fera, arrasar aí nas suas festas. Você precisa usar a proporcionalidade do tamanho do vaso para o tamanho do arranjo. Eu vejo muito, principalmente em decorações, como eu falei, de iniciantes, vasos às vezes grandes com arranjozinhos pequenos, e isso não fica um visual legal. Aí para sua festa você precisa se preocupar com isso, se isso acontece com você. Segundo é de que a gente nunca deve usar... Deixa eu pegar um vaso aqui para você entender esse processo. Esse vaso é bem conhecido, é um vaso de latão, muitas decoradoras usam. Eu sempre vejo em algumas festas as decoradoras pegar o buquê do jeito que compra aí e espetar ele dentro do vaso. Isso também não é legal, vou te falar que não é legal. Então o que é que eu faço aqui de cara com os meus buquês? Eu vejo, quando eu compro, eu separo todas as minhas flores aqui do meu buquê. E aí com o aramezinho de corte eu vou cortando aqui bem no pezinho e vou aqui liberar todas as flores mesmo. Liberei aqui o meu talo. O que é que eu vou fazer agora? É dar uma separada já nessas flores que tem um arame grande, que aí não precisa eu fazer o prolongamento. Já essas aqui, ó, que tem o arame curtinho, e isso é um problema. Deixa eu mostrar aqui pra você a diferença que vai. O mesmo buquê eu tenho uma flor, ó, super pequenininha aqui com aramezinho curtinho e uma mais alta. Então um dos passos é a gente fazer esse prolongamento do arame. E aí eu costumo utilizar aqui na minha loja, e faço isso já há muito tempo, esse palito aqui, que é o palito de fibra de carbono, que é um palito de gaiola. Antigamente, muito lá atrás, as gaiolas elas feitas com aqueles palitos de madeira. E aí já tem algum tempo que as gaiolas deram uma modernizada, e agora vem esses palitos de fibra de carbono. Eles são bem resistentes. A gente compra em lojas de material de pet shop mesmo. Eu consigo aqui na minha cidade fácil. Geralmente nas feiras sempre tem lojas, principalmente que vendem gaiolas, esses materiais para passarinhos que são especializadas, tem esse tipo de palito. Eles são bem grandes. Deixa eu abrir aqui, a gente compra eles aqui, ó. Geralmente são 2 metros de altura. Eles têm 2 metros de comprimento. Ó, é bem grandão, bem alto. E ele é super resistente. Olha só, você consegue dar nó, você consegue fazer tudo. Eu gosto de usar esses palitos porque ele é barato, ele é fácil de achar aqui na minha cidade, e é mais fácil de trabalhar do que com o arame. O arame ele é mais caro. Você pode utilizar também o arame ou até mesmo um palito de picolé. Eu vou cortar aqui mais ou menos os tamanhos que eu vou precisar para fazer o prolongamento. E uma tarefa que eu digo assim, é super importante quando a gente vai montar os arranjos, para os arranjos ficar bonito no processo final mesmo, é a gente trabalhar no passo a passo correto. Então o meu primeiro passo, vocês estão percebendo aí que tem algumas etapas que eu faço até a gente chegar realmente na montagem dos arranjos. Primeiro, eu separo todas as minhas flores dos meus buquês. Como a gente vai refazer os arranjos, aqueles arranjos que estão na argila, a gente vai quebrar a argila e separar as flores para poder vir para esse processo de montagem. Mas, por exemplo, se você estiver usando flores novas, você vai fazer esse processo que eu tenho feito. Separa a flor do buquê, libera para que fique todas as hastes separadinhas assim. Essas hastes que são mais curtas, são pequenas, o que é que a gente vai fazer? Vou pegar um pedacinho de durex. E aí vou pegar aqui, ó, um palitinho, e vou enrolar aqui o durex, prendendo um palito no outro. Esse é um processo bem comum que a gente faz de prolongamento de haste. Então eu prolonguei a minha haste, que era curtinha, eu deixei agora ela grande, mais ou menos na proporção das outras que tem os arames já maiores. Eu fazia só com durex, só que a minha cidade é muito quente. E aí com o calor mesmo,
a cola do Durex ela solta. Então eu fiz o teste e deu muito certo. O que é que eu faço? Eu pego a fitinha floral, que é aquela fitinha floral verde de buquê mesmo que a gente usa em arranjos, e aí eu passo aqui, ó, por cima do Durex, colando mesmo os dois palitos, pregando, né, na verdade, um palito no outro. É uma fitinha, a fitinha floral, ela tem uma ligeira colinha, então ela dá muito certo. Além de ficar um acabamento mais bonitinho, porque fica verde, ó, eu eliminei esse problema da solta do Durex. E aí pronto, depois que eu faço esse prolongamento, o que é que eu vou fazer agora como uma outra etapa dos meus arranjos? Eu vou pegar a pistola de cola e vou colar aqui por baixo todas as minhas flores. Tanto eu vou colar as flores de tecido aqui na sépala, que é essa partezinha verde, como eu vou colar aqui o encaixe da flor no arame, evitando que a flor solte. Aí você pergunta: Vitor, você faz isso em todas as flores? Eu garanto para você que eu faço isso em todas as flores. É um trabalho gigantesco, mas me causou um alívio grande, que foi essa perda de flores nas decorações. Então vem aqui de pertinho que eu vou te explicar e te mostrar bem no detalhe o que é que eu faço aqui com todas as minhas flores. Então, ó, tem um talozinho aqui pequeno. Vou pegar um pedacinho do palito que eu cortei e vou ultrapassar aqui, ó, mais ou menos 3, 4 dedinhos, um em cima do outro. Com a fita Durex eu vou enrolar, prendendo aqui, ó, um no outro. A rocha para que o palito ele fique firme. Então, ó, fiz isso aqui, dá uma apertadazinha para eles ficarem bem juntinhos. Então agora eu tenho, ó, um palito preso no outro. Eu já consegui prolongar aqui a minha haste. Com a fitinha floral eu vou enrolar aqui por cima, dando um acabamento. Vou enrolar aqui, ó, dando um acabamentozinho na minha haste. Então eu enrolo até passar um pouquinho dos palitos. Então agora eu tenho, ó, um acabamentozinho de primeira qualidade. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar a pistola de cola e vou colar a flor, o tecido aqui na sépala verde, ó. Vou dar umas pistoladazinhas de cola aqui, 2 ou 3, pregando a flor aqui nessa partezinha verde da folha, do caule. E aí depois eu venho aqui, ó, no encaixe. Esse é aquele encaixezinho, tá vendo? Que a flor vem geralmente espetadinha, e eu vou colar para que evite dela soltar. Então, ó, eu vou passar um pontinho de cola aqui pegando nas duas partes. E aí vou fazer isso aqui em todas as minhas flores. Essa aqui já tá colada, ó. Então eu evito que ela solte. Posso puxar aqui, ó. Então no transporte ela não vai soltar. Vou fazer esse processo aqui de colagem, de prolongamento em todas as minhas flores que eu vou usar. Deixa eu te explicar um pouquinho dessa base antes de eu desmanchar aqui os arranjos que já estão feitos. É muito comum a gente fazer arranjos utilizando a argila. A argila é um barro, geralmente ele pesa. As flores são arame. Então o que é que acontecia? A gente fazia os arranjos e ele fica bem bonito. Quando a gente vai utilizando no vaso, o peso da argila aqui no fundo do vaso vai fazendo com que o arranjo aos poucos ele vá fechando. Os arames eles vão com o peso da argila entortando para cima. A tendência de fato é o arranjo fazer esse movimento aqui, por conta do peso da argila puxando aqui para baixo. Isso era um ponto. Outro ponto era de que o manuseio também ficava muito ruim para a gente transportar, porque geralmente a gente pegava no arranjo, às vezes as pessoas não sabem muito pegar no arranjo e acabavam amassando, na verdade, os arames entortam. E o que foi que eu fiz? Eu pensei numa forma da gente resolver esse problema para facilitar de vez e mais, dar uma levantada no arranjo. Olha só essa imagem do início. A gente vai comparar depois no final para a gente ver a diferença de um arranjo para o outro, basicamente com as mesmas flores. Eu vou intercalar um pouquinho a mais só de flor, mas a grande base do arranjo vai ser essa mesma. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma base de madeira que eu coloquei aqui. A base, o que foi que eu fiz? Eu medi mais ou menos os meus vasos aqui na minha loja e fiz uma base que dá para qualquer boca de vaso, principalmente esses menorzinhos, como dá para os maiores.
proporcionais ao tamanho do arranjo. Então eu tenho uma basezinha aqui, que aí eu vou montar o arranjo em cima dessa base. Então a base, além de facilitar o meu transporte do arranjo, ela vai evitar com que esse peso da argila ele entre no vaso e faça com que o arranjo ele deforme. Então na verdade a gente vai dar uma levantada no arranjo, e aí você vê, ó, o arranjo do jeito que tá, ele já deu uma mudada no visual considerável só eu colocando a base. Então vou te ensinar o passo a passo, fica comigo até o final do vídeo. Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das minhas notificações para o YouTube te informar todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Vídeo novo no canal aqui toda segunda e toda quinta às 22 horas. Tem muitas dicas, muitos truques no vídeo de hoje. Fica até o final que eu garanto que você vai aprender um pouco mais comigo. E aí, ó, não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que adora a decoração, que ama flores, que se aventura aí nesse universo de montagem dos arranjos, que eu tenho certeza que tem alguns truques que talvez essa pessoa que você gosta tanto ainda nem conheça. Então fica comigo aqui que a gente vai ver muita coisa boa. Vou te mostrar como eu desenvolvi a base e o que é que eu preciso para deixar ela bem segura e ela funcional aqui com os nossos arranjos. Serrei um círculo. Usei um compensado de 10 milímetros, mas você pode usar qualquer madeira. Um madeirite, uma porta de guarda-roupa, um pedaço de compensado. Então, e essa madeira aqui não importa qual você utilize. Você pode inclusive fazer também com papelão grosso. Se não tiver papelão grosso, você pode usar várias camadas, que também dá muito certo. Pintei de verde para ele meio que desaparecer aqui no meio das folhagens. Essa foi a estratégia e você vai ver que ele desaparece mesmo quando a gente começar a montar o arranjo. No meio aqui eu fiz 4 furos com a furadeira para a gente amarrar a nossa argila. Para a argila não ficar solta, o que foi que eu fiz? Peguei 3 pregos e martelei aqui, ó, no meio da minha base. E aí bati. O prego sair aqui em cima. Vou fazer isso em todas elas, esse mesmo processo. Vou pegar aqui a minha argila. Vou dar um toque para vocês sobre a argila. A argila, quanto mais escura ela for, melhor ela é. Tem umas argilas aí, inclusive da última remessa que eu fiz dos meus arranjos, eu não consegui dessa argila escura e acabei, eu tive que usar a argila que parece o barro. Ela é cor de barro mesmo, aquele vermelho, creme, sei lá que cor é aquela. Uma corzinha clara. A argila clara, ela tem muito barro. Ela não é esse massapê que é essa argila escura. Aí o que é que acontece? Quando a gente vai com o tempo, ela racha. Diferente dessa aqui escura. Então se você tiver a oportunidade aí na sua cidade de encontrar essa argila, que é a argila mesmo de lama, né, essa bem escura, compra ela, que ela é muito melhor mesmo do que aquela mais clara. Se só tiver a mais clara, vai com a mais clara mesmo. Na minha cidade a gente compra assim, ó, um tijolo que referente a 1 quilo. Eu divido no meio, arredondo ele, ó, como eu fiz aqui, para poder fazer a minha base. Então para cada pacote de argila eu consigo fazer 2 arranjos. É bem interessante que o tamanho da argila, e se você é uma informação boa para você entender, ela vai variar de acordo com o tamanho do seu arranjo. Então quanto mais flores você for espetar, maior você usa a argila. Se for um arranjo pequeno, você pode aí dividir um pacotinho por 4, que dá certo demais. A gente vai copiar 4 arranjos idênticos, então a gente precisa começar pela argila também, para que a argila fique na mesma altura dos demais, para que a gente consiga seguir aí o padrão dos nossos arranjos. Vou fazer isso aqui no outro pacote. Agora eu vou pegar o papel filme e vou enrolar a minha argila aqui umas 2 ou 3 vezes no papel filme. Por que que eu faço isso? Nos primeiros, quando eu não utilizei o papel filme e eu utilizei a argila marrom, a argila ressecou e quebrou. E aí ela desfez todo o meu arranjo. E aí eu fiz o teste usando o papelzinho filme
e acabou que resolvi o problema. Mesmo que a argila resseque e quebre, ela não vai deformar o meu arranjo, porque vai estar aqui dentro do meu saquinho. Vou pegar aqui o fitilhozinho. Eu uso esse fitilho branco de nylon, mas você pode usar aí qualquer fitilho aqui ou cordão para amarrar. Eu vou fazer o que? Eu vou cruzar aqui nos buraquinhos que eu fiz aqui com a furadeira. Quer ver vir aqui de perto? Chega aqui pertinho para você ver e entender o que é que eu estou fazendo. Super simples, sem mistério nenhum. Então, ó, fiz aqui 4 furinhos com a furadeira, botei 4 pregos que saiu aqui na frente. Ó os preguinhos aqui, ó. Opa! Depois eu cruzei com fitilho. Aqui, ó, fiz um X e o fitilho saiu aqui na frente. Vou pegar a minha argila e vou colocar ela aqui em cima dos pregos. É os pregos que vai fazer com que a argila não faste. E agora eu vou amarrar aqui, ó. Dou 3 nó para ficar bem seguro. E venho aqui, ó, e dou a outra amarração do outro lado. Então eu cruzo aqui com fitilho. Olha só, minha argila aqui, ó, super segura. Ela não corre, não facha, porque tá introduzida aqui nos pregos. Então essa é a minha base. Processo pronto aqui na primeira, eu vou repetir nas outras, pra gente partir aqui pra montagem dos nossos arranjos. E olha só, uma tarde inteirinha de trabalho aqui organizando as minhas flores, fazendo o prolongamento dos talos, fazendo a colagem. Vou te mostrar aqui de pertinho que eu faço isso de verdade, porque isso é um dos maiores segredos aqui dos meus arranjos. Esse trabalho é super importante para que a gente tenha o processo de montagem facilitado e organizado, e você vai ver que os arranjos vão ficar bem iguaizinhos. Parece que são irmãos gêmeos. Então vem aqui pertinho para você ver que eu prolonguei realmente todos os talos que foram necessários, e fiz a colagem também das folhas aqui pra gente começar a montagem dos nossos arranjos. Então tá aqui, ó, todas as minhas hastes, tá vendo, prolongada, com todas essas que estão com os palitinhos de gaiola a gente prolongou. Alguns não foi necessário, tá vendo? Mas a grande maioria a gente fez. As folhas do mesmo jeito. Olha aqui como eu fiz a colagem de uma por uma, reforçando. Aqui, olha só como perde, ó. Olha esse galho, tá vendo? Isso aqui foi tudo folha que perdeu aqui no manuseio dos arranjos. E com a colagem, ó, a gente evita que realmente isso aconteça. Então tá aqui, a gente vai agora para uma próxima etapa, que é a separação aqui das nossas flores. E olha só o tanto de flor azul que a gente tem para fazer a montagem dos nossos 4 arranjos. Deixa eu te relembrar aqui, eu tinha 4 arranjos que a gente tá refazendo ele no vídeo de hoje. 2 eram maiores e 2 menores. Os menores eu vou confessar para vocês que eles saem muito pouco. Então eu acrescentei mais flores aqui no processo pra gente fazer agora 4 arranjos dos tamanhos maiores, que são os tamanhos que eu mais alugo, e acaba que é um dinheirinho também a mais, porque o arranjo maior ele é mais caro do que o arranjo pequeno. Então eu vou fazer 4 do mesmo tamanho. Para eles ficarem exatamente iguais, o que é que eu vou fazer agora? Eu juntei todas as minhas flores e agora eu vou começar a separar por grupos. Então aqui eu tenho, ó, uma rosa aberta, eu tenho um botão de rosa, eu tenho um crisântemo, tenho uma rosa e tenho um cravinho. E tenho também um líriozinho e tenho uma hastezinha que é esse branquinho. Então o que é que eu vou fazer agora como etapa aqui final para poder a gente vir a montagem dos arranjos? Eu vou separar primeiro por grupos. Então eu vou separar todas as rosas grandes dos botões. Depois eu vou contar quantas tem e vou dividir por 4. Eu vou fazer 4 grupos de flores exatamente iguais, para a gente garantir que os nossos arranjos eles fiquem iguais. Então essa é mais um truque da montagem dos arranjos, para que eles fiquem meio que idênticos mesmo. Então a gente precisa fazer esse processo de separação. É bem engraçado que a gente passa, se a gente for fazer tudo do início, né, a gente passa quase que um dia inteiro preparando o nosso material, a nossa base, a nossa argila, amarrando,
separando as flores, colando, depois contando por grupos, pra gente passar aí meia horinha montando os arranjos, menos de meia hora. Então é um trabalho de fato necessário, mas que garante o resultado final. E eu desafio você aí a fazer da mesma forma, que você vai ver como seus arranjos vão ficar maravilhosos. E tanto as suas clientes como aí a sua casa, a sua loja, as suas festas vão ficar ainda mais bonitas. Então vou separar aqui e aí a gente volta para dar o pontapé inicial na montagem dos arranjos e eu te mostrar todos os truques, todos os detalhes que eu faço aqui para montar os meus arranjos florais. Então fica aí no vídeo até o final, que ainda tem muita dica e muito truque para acontecer aqui. Vou separar aqui minhas flores. E é muita flor, viu? Agora sim, vamos embora começar aqui a montar esses arranjos, que eu tô doidinho pra ver isso pronto logo e vencer essa etapa, porque tem muitos arranjos que eu preciso refazer lá na minha loja. Eu vou mostrar pra você que eu faço todo esse processo em todos os arranjos. Utiliza, ó, tá aqui minha base, um vaso que vai me dar o suporte. Eu não gosto de montar o arranjo na mesa, eu sempre monto ele em cima de um vaso para me dar um apoio e eu conseguir ver melhor. Separei aqui do mesmo jeito que eu separei as flores, eu separei as folhagens. Um passo muito importante: se eu quero os arranjos exatamente iguais, eu vou fazer ele por etapas. Esse é um truque muito meu e que eu quero compartilhar com você. Esse método que eu uso, que ajuda muito os arranjos a ficarem exatamente iguais. Então, dividir as flores por iguais, a folhagem por iguais. O que é que eu vou fazer agora? Vou começar a espetar minha folhagem. Eu sempre digo, vou botar ela aqui no meio para vocês verem melhor. Eu sempre digo o seguinte: florista, cada um tem a sua metodologia de trabalho. Então não adianta você querer copiar exatamente a minha forma de trabalho, porque de repente você vai fazer uma forma que é muito melhor, mais prático para você. Então cada um tem a sua realidade. Quem acompanha o canal e já teve a oportunidade de assistir vídeos, inclusive com flores naturais, que a gente também tem uma playlist massa, inclusive eu vou deixar ela aqui em cima nos cards para você ver, todinha com flores naturais, sabe que é um hábito meu. Eu aprendi dessa forma, já até tentei não fazer desse jeito, mas não tem jeito. Eu sempre começo os meus arranjos pelas folhagens. Eu gosto muito de primeiro dar essa cheia, como a gente diz, com as folhagens, para depois vir com as flores. Vitor, isso tá correto? Isso tá errado? Ó, não tem um certo e um errado. É a minha forma de trabalho que eu aprendi e gosto, acostumei na verdade, fazer dessa forma. Não é que esteja certo, não é que esteja errado. É a forma que eu me habituei a fazer. Então eu vou seguindo aqui do mesmo jeito que eu monto com flores naturais. Eu vou usar a mesma forma aqui com as flores artificiais, que é fazer aqui a folhagem. Então a primeira coisa que eu faço é dar uma camada bem rasteirinha aqui na minha base. Então olha só, na verdade vem ver aqui de pertinho para você não perder nada, e eu vou aqui te dar os truques da montagem para você aí arrasar nos seus arranjos. Agora sim, de pertinho você consegue ver. Então, ó, eu dei uma camada de folhagem aqui, ó, bem rente. Ó a minha argila aqui, ó, toda limpa. Comecei uma camadinha aqui, já escondendo a base. Tá vendo que o verde da folhagem com o verde que a gente pintou a base, ele camufla. Então essa é uma forma muito legal de você camuflar aqui a sua base. Fiz esse circular aqui na parte de baixo. Eu vou pegar uma folha e vou colocar ela aqui bem no meio da minha folhagem. Então aqui eu já tenho, ó, a altura do meu arranjo e a circunferência aqui do meu arranjo. Ele vai ficar exatamente 2 palmos para cima e 2 palmos para o lado. Ele vai ficar na faixa entre 40 e 50 centímetros aqui o redondo quando a gente terminar. Então, ó, fiz embaixo, fiz a minha parte aqui em cima. Eu agora vou aqui na minha lateral dar uma camadinha aqui, ó, com a folhagem. É bem interessante que a folhagem é pra gente dar meio que o formato que a gente vai fazer pro arranjo. Então é bem legal, principalmente quando você não tem tanta experiência, você começar
dessa forma, porque a folhagem ajuda a você a seguir aqui mais ou menos o norte do formato do seu arranjo. Deixa eu confessar para vocês que aqui eu faço muito arranjo redondinho, que é o arranjo comercial, é o arranjo que as pessoas gostam de alugar, gostam de utilizar nas festas. Então eu sigo essa linha aí para atender uma necessidade que é bem local. De repente, se você tem aí na sua cidade um formato de arranjo que as pessoas estão mais habituadas, então você segue nele. É muito importante você fazer aquilo que aí a sua cidade, você sabe que tem saída, as pessoas gostam. Então, ó, dei uma cheia aqui. Deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó, sem o vaso. Você já nem vê tanto a argila, tá vendo? Já defini minha altura, já defini a minha circunferência. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou descansar essa base e vou vir com a outra base limpa e vou fazer o mesmo processo aqui. E vou repetir isso nas 4 bases. Então, pegou aí a visão qual é? Os seus arranjos ficarem aí exatamente iguais. Em vez de você montar eles um por um, você vai fazer eles todos por etapas. Dá primeiro a folhagem todos, porque aí você consegue ir dando aqui, ó, o mesmo, fazendo a mesma distribuição nos arranjos. Aí você me pergunta, ó, Vitor, tem dificuldade de espetar a flor por conta do papel filme? Nenhum. Como é arame, então acaba que o papel filme ele rasga com facilidade. A gente não tem dificuldade nenhum de espetar aqui com o papel filme. Então, na verdade, eu dei eu fiz em 3 camadas. Na verdade, eu dei uma camada aqui embaixo, tô dando uma camada aqui na parte de cima da argila e coloquei uma folha aqui bem na parte superior. Então, eu vou fazer isso com as minhas 4 bases para a gente vir com a distribuição das flores. Tô aqui com um grupo de flores, os outros grupos estão exatamente iguais. O que é que eu vou fazer? Vou começar a espetar as flores que eu tenho maior quantidade. Exatamente, a gente sempre começa por aquela quantidade maior. E aí o que é que eu vou fazer? Ó, vou pegar 4 e vou cruzar aqui como um X. Vou trabalhar agora com o meu alicate de corte, porque eu vou fazer os ajustes aqui no caule. Então eu botei 2 aqui e vou botar 2 aqui. Vou fazer meio que um X aqui, ela rente com a minha base. Mesmo sendo ou o arame ou o palitinho que a gente fez o prolongamento, vai dar no mesmo, eu vou enfiar da mesma forma. Então eu cruzei aqui, ó, 4. Dá pra ver aí, ó, um X rente com a minha base. Vou pegar uma e vou colocar ela aqui, ó, para ela ser o meu topo. Então percebe como eu já começo a delimitar aqui o meu arranjo. Vou vir agora com 2 e vou cruzar aqui no meio da minha argila entre uma e outra. Ó, ela tá aqui, ó, 1, 2, eu coloquei ela aqui no meio. Vou fazer isso de um lado e vou fazer isso do outro lado. Flor, uma curiosidade minha. Esse processo de espetar flor é a única coisa que eu consigo fazer com as 2 mãos. Eu desenvolvi essa habilidade aí, eu consigo tranquilo fazer isso, é bem engraçado. Então, ó, olha só meu arranjo, como ele tá começando a tomar forma. Ainda tenho aqui, ó, do mesmo grupo. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar elas aqui mais na parte de cima. Mais 2. Ainda tenho aqui mais 2. Que agora eu vou colocar ela aqui na parte de baixo.
E tenho mais duas que vou continuar aqui na parte de baixo, fechando essa minha roda aqui da minha base. Então olha só como eu já defini aqui e olha só como eu defini aqui mais ou menos o modelo e o formato do meu arranjo apenas com um grupo de flores. Olha só como você vê como ele está bem distribuído. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou deixar esse grupo de flor aqui, que é o meu primeiro, e vou trocar a base. Vou repetir agora esse mesmo processo na outra base. Percebe como fica fácil dessa forma? Não tem como os arranjos saírem diferentes, porque eu estou utilizando exatamente o mesmo processo de introdução das flores, seguindo a mesma sequência. Vou fazer isso aqui, ó, nas minhas outras 3 bases. E olha só aqui, ó, minhas 4 bases já com a primeira etapa concluída. Fazendo isso para que você veja realmente que essa é uma metodologia que eu uso e eu saio de fato espalhando aqui, ó, os grupos de flores. Vou fazer agora a colocação de outro grupo, que é que eu tenho a quantidade maior. Já vou separar aqui mais 2 grupos, que esses dá para fazer os 2 iguaizinhos. Então, vou usar aqui, ó, a minha rosa de segunda linha e o meu cravinho. E vou seguir aqui o mesmo jeito. E aqui eu vou começar a intercalar já colocando nesses buraquinhos que estão maiores. Estou fazendo um arranjo circular, então a minha preocupação é distribuir de todos os lados para que a gente consiga ter um arranjo meio que uniforme aqui no seu campo visual, né? A gente consiga ter ele bem distribuído e de onde eu olhe eu consiga ver todas as flores. Fiz isso com ele, com essa rosa mais aberta, e agora eu vou fazer isso com esse meu cravinho. Percebe que eu estou dando os ajustes aqui nos talinhos, para que eles fiquem bem iguaizinhos na questão do tamanho. Chega um ponto que a gente já começa a sentir que a argila a gente topa o outro arame no que já está espetado, mas é só você procurar uma posição que você vai conseguindo espetar. É bem interessante que a argila dá essa vantagem para a gente, né, que a gente pode espetar e tirar e puxar de novo. Se a gente estivesse trabalhando com a espuma floral, com flores naturais, a gente não consegue fazer esse vai e vem, né? O floral a gente precisa espetar ele e já deixar a nossa flor no lugar certo. Então olha como ele já começa a ficar cheinho. Já coloquei aqui, ó, 3 grupos de flores. Aqui eu vou ajustando as alturas para que eles fiquem exatamente aqui na mesma altura. Eu nem tenho uma flor enterrada demais, nenhuma sobressaindo demais. Então na argila a gente consegue fazer esse ajuste tranquilo. Olha só, vou virar aqui, ó, dar um giro para você ver como ele já vai ficando cheinho e bem distribuído. Vou deixar essa base aqui ao lado e vou pegar a outra para a gente vir repetir esse processo. Vou fazer isso em todas as outras. Nosso arranjo aqui, ó, já tomando forma, já tá ficando maravilhoso, ó. Deixa eu dar um toque para vocês aqui. Eu tô aqui com minhas flores principais, as mais bonitas do meu arranjo. Deixa eu contar um segredo para você aqui bem de pertinho.
Geralmente os meus arranjos eles são compostos por duas linhas de flores permanentes. Eu uso uma flor melhor, mais cara, óbvio, mais bonita, e misturo ela com a flor de segunda linha. Então presta só atenção. Aqui está a minha flor de primeira linha, que é a mais cara, e toda essa que eu fiz aqui é de segunda linha. Esse é um truque muito massa que você consegue baratear. Eu poderia comprar flores todas de primeira linha, posso, tranquilo, eu tenho arranjos assim, não tem problema nenhum. É um investimento mais alto, mas compensa, vale a pena. Mas se você não tem tanto recurso e quer começar a investir, então essa é uma opção que vale a pena e você consegue deixar os arranjos bonitos e no final as pessoas nem percebem tanto. Então, qual é o truque principal? Primeiro eu faço a minha base com a flor de segunda linha. E agora eu vou estrategicamente colocar a minha flor de primeira linha nos pontos que a gente consegue ver mais no arranjo. Qual é o ponto, Vitor, que a gente consegue ver mais? É esse meio aqui, ó. Então esse meio a gente vai caprichar agora nas flores de primeira linha. Agora eu já posso finalizar de um por um, porque eu já tenho aqui a base pronta. Vou diminuir aqui meus talinhos e vou começar com as rosas. Eu tenho 5 rosas. Aqui, ó, da rosa aberta. Então eu vou estrategicamente posicionar elas mais ou menos aqui nessa mesma altura, circulando aqui meu arranjo, para elas ficarem bem visíveis aqui nessa parte que é onde a gente vê mais. Então, ó, eu vou introduzindo, vou dando um giro. Inclusive, deixa eu falar da base de novo. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensinei o passo a passo da nossa base. Então, vou deixar aqui em cima nos cards, aqui ó, em cima dos cards, para depois você assistir e você ver o passo a passo com todas as informações para você fazer essa base aqui maravilhosa. Então, ó, posicionei as minhas rosas abertas nessa parte aqui do arranjo. Tenho 3 lírios contadinhos aqui, ó. Então os lírios eu vou colocar ele aqui, ó, nesse miolo, sempre viradinho aqui pra fora. Então mesmo sendo pouquinho eu consigo dar um destaquezinho a ele. Tô me preocupando aqui, ó, para que todas as flores ela fiquem numa mesma altura, a gente tenha de fato um arranjozinho bolinha, como a gente chama. E agora eu vou saltear aqui os meus botõezinhos, que também é de uma flor de uma qualidade melhor, para a gente ir finalizando aqui o nosso primeiro arranjo. Vou usar essa mesma metodologia de centralizar a minha flor melhor nos outros arranjos. Então é essa forma que de fato eu consigo montar aqui arranjos idênticos, que eu consigo usar aí numa mesma festa. E agora você sabe que a gente consegue com que ele tenha a mesma quantidade de flores, de folhagem, as flores basicamente numa mesma posição. E é dessa forma. É muito difícil eu montar arranjos idênticos, assim, iguaizinhos, se eu viesse nessa metodologia de montar um por um. É uma missão assim quase impossível, principalmente a gente trabalhando com a diversidade de flores diferente como a gente trabalhou nesse nosso arranjo. Então é mais fácil eu vir agrupando dessa forma. Qualquer dúvida você já sabe, ó, deixa aí nos comentários. Eu tenho tentado responder todo mundo. Inclusive deixa eu mandar um beijo bem grande, bem especial a vocês que têm comentado, que têm conversado, que têm deixado comentário, que têm deixado dúvidas. Mandar um beijo aí para minhas amigas e amigos do grupo Só Decoradores de Festas lá do Facebook. Se você ainda não conhece, não faz parte desse grupo, já somos, ó, mais de 28 mil decoradores espalhados aí pelo mundo todo, fazendo parte desse grupo lá do Facebook. Eu sou um dos moderadores do grupo. Mandar um beijo aí para
minha amiga Paty, pra Sheila, pra Tia Alisson. Paty é administradora do grupo. Sheila, eu e Tia Alisson, a gente faz a moderação. A moderação é a parte mais administrativa do grupo. Então, muito legal. Se você participa dele, um abraço bem especial. Então, olha só. Meu primeiro arranjo aqui, ó, já quase pronto. Olha como ele ficou bem cheinho. Olha só. E bem distribuído, tá vendo? Vou te mostrar no final aqui de pertinho para você ver como funciona. O que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô conversando, mas eu tô trabalhando. Eu tô ajustando a altura aqui das minhas flores, para que elas fiquem exatamente na mesma altura. Vou cortar aqui esse talo que tá dando trabalho. Essa é uma tarefa, quando a gente vai finalizar o arranjo, que é a gente posicionar as flores para que elas fiquem bem arrumadinhas aqui. Às vezes uma florzinha fica mais alta, uma florzinha fica mais baixa. Então eu faço essa checagem e dou aqui os ajustes para que eu tenha realmente as flores niveladas aqui em cima. Isso faz toda a diferença. A gente dá esses ajustezinhos. Como eu falei, na argila isso é fácil. Se fosse no floral a gente não conseguiria fazer dessa forma, mas na argila eu consigo dar essa nivelada. Eu tô aqui agora, ó, com a minha hastezinha branquinha pra gente dar uma clareada. Tenho aqui 9 galhinhos que vou fazer a distribuição da seguinte forma. Vou botar eles aqui nessa parte de baixo. Eu gosto muito dessas florzinhas miudinhas que a gente chama aqui como flores de preenchimento, né? No arranjo natural a gente também usa isso. Aí a gente usa haste, usa gipsofila, haste mariana. Vou trabalhar aqui, ó, basicamente na linha de baixo. Eu tô fazendo uma saia aqui embaixo, aí eu vou fazer um trunfinho com 3 aqui em cima. E ó, o nosso primeiro arranjozinho aqui pronto. Vou fazer isso, repetir nos outros. E ainda tem truquezinho aqui. Fica até o final para você não perder nada. Vou deixar alguns truquezinhos aqui pro final do arranjo, tá joia? Para você ficar comigo aqui até o final. E olha só a maravilha que ficou os nossos arranjos. Eu amei o resultado. 2 truques finais, certo? Pra gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Como a gente espetou e retirou e ajustou, o que é que a gente faz? Bota a mão aqui por dentro e dá um apertinho aqui na argila. Eu tô apertando a argila assim, ó, pra que os buraquinhos que a gente fez, que ficou um pouquinho folgado, a argila ajuste e faça com que as flores fiquem bem presinhas. Então eu dou essa apertadazinha aqui por dentro, ó, em várias posições na argila. Eu tô apertando com a pontinha dos dedos a argila. Esse aperto é super importante para a argila fixar mesmo as hastes que porventura tenha ficado folgada quando a gente espetou. Aqui eu dou uma ajustadazinha no arame e finalizei. O último truque para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Lembra que a gente passou o papel filme na argila. Como a gente abafou a argila, ela leva um tempo a mais para secar do que se ela tivesse sem o papel filme. Então o que é que eu faço aqui? Eu deixo esses arranjos descansando aqui na loja por no mínimo 5 dias, que é o tempo que eu percebo que a argila secou. Por que que eu não faço locação desses arranjos assim que eu termino? Porque a argila tá mole. A argila estando mole, não vai e vem, e eu sei que tem gente que não tem cuidado, que loca o material da gente e não tem cuidado. A gente sabe disso. Se você trabalha com locação, com pega e monte, você sabe muito bem do que é que eu estou falando. Então, para evitar que o arranjo
perca o formato ou perca até alguma flor, porque a argila mole, se alguém puxar, sai. Eu deixo ele na loja durante 5 dias para a argila secar. Se tiver fazendo sol, eu boto eles para tomar sol, para esse processo ser mais acelerado ainda. Então, esse é o nosso truque final para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Vou botar os 4 aqui juntinhos. E olha só a maravilha que ficou os nossos arranjos reformulados. Ó, eu vou te mostrar que você nem percebe aqui a base que a gente usou no final, depois que o arranjo estiver pronto. Pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Se você gostou, ó, não esquece de deixar o seu like. Comenta aí o que você achou das montagens. Se tiver alguma dúvida, então ó, deixa aí nos comentários, ou se não, fala lá no Instagram. Vou estar esperando vocês, tá joia? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!